Olá, tudo bem com você? É Ana Cláudia aqui e vamos falar aí de um tema que tem grande participação aqui na Academia de Radiologia, que é proteção radiológica. E aí, especificamente, nós vamos falar do risco de exposição externa. Quais são os cuidados que a gente deve ter em relação à proteção quando temos uma exposição externa. Vem comigo então. Bom, então nesse caso a gente está falando quando as fontes elas estão fora do corpo, e aí para isso nós precisamos ter métodos de controle. Então por que a gente está especificando, né, exposição externa? Porque também existe uma exposição interna. Por exemplo, quando um paciente é administrado com material radioativo lá na medicina nuclear, eu vou ter uma exposição interna. Então, quando uma pessoa se contamina com material radioativo, também eu tenho uma exposição interna. Então, por isso que a gente está especificando aí que a fonte está fora do corpo. E aí, o que é importante? Pensando aí de uma forma sistemática. É importante que a gente tenha métodos de controle. E aí, dentro desses métodos de controle, quais são os fatores que a gente utiliza para o controle dessas exposições externas? Então, provavelmente você aprendeu isso lá em proteção radiológica como esses fatores de proteção, que é o tempo, distância e blindagem. E agora a gente vai falar um pouquinho de cada um deles. O primeiro aí é o tempo. A gente deve lembrar o seguinte, que a dose acumulada, ela é proporcional ao tempo. Se eu tenho uma exposição determinado local, quanto maior o tempo que eu permaneço ali, maior é minha dose. Isso é proporcional. Se eu diminuo o meu tempo, eu diminuo a minha dose. Outro ponto importante, quando a gente fala nessa questão de tempo, é necessário que a gente conheça a taxa de dose do local, seja ela em milisievert por hora, seja ela em miliroentgen por hora. É importante que a gente conheça esta taxa. Pessoas que trabalham, por exemplo, com fontes, elas devem conhecer qual é a taxa de exposição para aquela fonte. Outro fator aí de extrema importância para a proteção radiológica é a distância. Por quê? Porque essa dose ela é reduzida com o inverso do quadrado da distância. Lembra lá uma coisa que a gente aprende em proteção radiológica? Lei do inverso do quadrado da distância. Eu costumo dizer que o nome é mais difícil do que o próprio processo, né? Do que o próprio comportamento da radiação nesse caso. Porque é simples, né? O nome é comprido, mas o processo é mais fácil de entender. Então, eu separei essa figura aí. A gente tem, por exemplo, um feixe de raio-x e eu estou medindo ali uma dose a 1 metro. Então, eu tenho 4 miligrays. Veja que agora, se eu dobrar, ou seja, aumentei a distância para 2 metros, o que acontece com a dose? A dose reduz com o inverso do quadrado da distância. O que significa isso? A 1 metro eu tinha 4, a 2 metros agora, qual é o quadrado de 2? O quadrado de 2 é 4. E o inverso de 4 é 1/4. Então, quer dizer, a minha dose reduz em 4 vezes. Então, eu tinha 4 lá. Reduziu em 4 vezes, 4 dividido por 4 é igual a 1. Então, veja o poder que a distância tem em relação à proteção radiológica. Vamos ao outro fator daqui a pouquinho, porque é importante que a gente conheça também o formato da fonte. Se é um formato pontual, se é um formato linear, ou se é um formato em disco, porque isso também influencia na distribuição da dose em relação a essa fonte. Então, é importante que a gente conheça aí que formato essa fonte tem em relação ao ponto que a gente está medindo, por exemplo. Blindagem. Então, a blindagem ela é um método seguro para garantir aí condições de trabalho e um trabalho seguro. Então, quando a gente pensa na blindagem, então a quantidade de blindagem ela depende de alguns fatores. Como? Eu vou citar alguns, não vou citar todos. Então, como o tipo de radiação, então se é alfa, se é beta, se é raio-x, se é raio gama, esse é um ponto importante, porque por isso que eu preciso conhecer o comportamento das radiações. Por isso que a gente insiste tanto em falar delas aqui, porque para cada comportamento, para cada energia dessas radiações, eu tenho uma forma adequada de blindar essas fontes. Preciso saber
qual é a atividade da fonte ou a energia, né? Se eu tenho uma fonte emissora de radiação gama, qual é a atividade? Se eu tenho uma fonte emissora de raio-x, eu tenho um gerador de raio-x, eu preciso saber qual é a energia. A taxa de dose, como a gente falou, que é importante, né? A taxa de dose, qual é a taxa de dose aceitável naquela região que eu quero determinar a blindagem. Então, por exemplo, eu tenho que olhar isso lá nas normas de proteção radiológica. Se for uma área controlada, qual o limite de dose aceitável? Se é uma área que eu tenho pessoas do público, qual o limite de dose aceitável? Então, a gente vai olhar toda essa parte para determinar qual é a espessura dessa blindagem. E o que determina o tipo de blindagem é o tipo de radiação. E o que determina a espessura são esses fatores, mais alguns outros que a gente também considera na hora de calcular essas blindagens. E aí a gente deve conhecer, como eu falei, as radiações e o seu comportamento em relação aos materiais, como por exemplo, uma partícula alfa, ela é barrada por uma folha de papel. Então eu vou conhecendo esse comportamento, essa característica, e eu já sei os métodos mais adequados de proteção. A beta, eu já preciso de uma espessura maior de material. E eu não posso esquecer que ela, em materiais de alta densidade, ela gera raio-x de freamento. Então veja como é importante a gente conhecer esse comportamento. A radiação gama vai depender da energia. E eu tenho que levar em consideração os processos de interação. Então, efeito fotoelétrico, efeito Compton, produção de pares. Então, todo esse conhecimento me ajuda aí a determinar a blindagem mais adequada. E aí, lembrando que vai depender da energia, da fonte, do feixe, vai depender desse processo e também de qual é o material que a gente vai utilizar, né? O número atômico do meio absorvedor. Eu vou usar o chumbo. Qual é o número atômico, qual é a densidade desse meio que eu vou utilizar como blindagem. E aí conhecer determinar, né? Calcular qual é a espessura. E aqui eu separei essa figurinha aí, que ela representa os 3 fatores que a gente falou e como eles se comportam, né? Então, a distância, então a gente já viu, né? A gente vai manter sempre dentro do possível a maior distância possível, e o comportamento da distância, você está vendo nesse gráfico, eu trouxe até para mostrar o gráfico, ele tem um comportamento exponencial. Por isso que é lei do inverso do quadrado da distância. Veja aí que o comportamento não é uma reta, né? É uma curva exponencial. E a blindagem também, né, que são materiais que a gente vai interpor entre a fonte e quem a gente quer proteger. Veja o comportamento aí do gráfico também, exponencial. E agora o tempo, que foi o último que a gente falou, ele tem um comportamento linear. Então, quanto menor é o tempo, menor é a nossa dose. Maior o tempo, maior é a dose. Então, espero que você tenha relembrado aí os fatores de proteção radiológica e aí usando o tema risco de exposição externa. E se você tiver alguma dúvida, é só deixar nos comentários aqui abaixo. E não deixe de compartilhar lá com seus amigos. Se você gostou desse vídeo, eu acho que ele é importante para você, é só deixar um joinha. E eu vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau!